Parte 6. A argila humana. 42. Ben Parrish está morto. Não sinto falta dele. Ben era um covarde, um chorão, um bebê. Mas não um zumbi. Zumbi é tudo o que Ben não era. Zumbi é durão, zumbi é mau. Zumbi é frio como pedra. Zumbi nasceu na manhã que deixou a ala de convalescentes. Troquei a camisola fina por uma roupa de proteção azul. Recebi um beliche no alojamento 10. Recuperei a forma correndo 3 quarteirões por dia e com um rígido treinamento físico, mas principalmente com a ajuda de Resnick, o instrutor-chefe do treinamento de regimento, o homem que partiu Ben Parrish em milhões de pedaços e depois o reconstruiu e o transformou impiedosamente na máquina mortífera que é hoje. Não me entende mal, não me entenda mal. Resnick é um bastardo cruel, insensível e sádico, e adormeço todas as noites imaginando meios de matá-lo. Desde o primeiro dia, ele assumiu a missão de tornar a minha vida pior possível, e foi bastante sucedido. Fui tapeado, socado, empurrado, chutado e cuspido. Fui ridicularizado, desmoralizado e ouvi gritos que fizeram meus ouvidos tinir. Obrigado a ficar durante horas na chuva fria, escovar o chão de todos os alojamentos com uma escova de dente, desmontar e remontar o meu fuzil com os dedos até os dedos sangrarem, correr até as minhas pernas se transformarem em gelatina. Vocês entenderam? Eu, porém, não entendi. Não no início. Estava ele me treinando para ser um soldado, ou treinando para me matar, ou tentando me matar. Eu tinha quase certeza de que a última hipótese era a correta. Então me dei conta de que era ambas. Ele realmente estava me treinando para ser um soldado, tentando me matar. Vou lhe dar um exemplo. Um é suficiente. Exercícios físicos do pátio, todos os esquadrões de regimento, mais de 100 grupos de soldado, e Resnick escolhe um momento para me humilhar publicamente. Assomando sobre mim, as pernas separadas, mãos de joelhos, seu rosto gorducho e bexiguento perto do meu, enquanto eu mergulhava para o chão na flexão número 79. Cabo Zumbi, a sua mãe teve algum filho que viveu? Senhor, sim, senhor. Aposto que quando você nasceu, ela lhe deu uma olhada e tentou empurrar você para dentro outra vez, pressionando o calcanhar da bota preta no meu traseiro para obrigar-me a baixar. Meu esquadrão está fazendo flexões apoiando nos nós dos dedos, na trilha de asfalto que cerca o pátio, porque o solo está sólido e congelado e o asfalto absorve o sangue. Não é possível escorregar muito. Ele quer me fazer falhar porque eu chego a 100 flexões. Faço força de encontro ao seu calcanhar. Não vou recomeçar de jeito nenhum. Não na frente de todo o regimento, esperando que Resnick vença. E Resnick sempre vence. Cabo Zumbi, você acha que sou mau? Senhor, não, senhor. Meus músculos queimam. Os nós dos dedos estão em carne viva. Recuperei um pouco do peso perdido, mas terei de recuperar a alma? 88, 89, falta pouco. Você me odeia do fundo da alma? Senhor, não, senhor. 93, 94. Alguém do outro esquadrão sussurra. Quem é esse cara? E outra pessoa, uma garota, disse. O nome dele é Zumbi. Você é um matador, Cabo Zumbi? Senhor, sim, senhor. Você come cérebros de alienígenas no café da manhã? Senhor, sim, senhor. 95, 96. No pátio o silêncio é fúnebre. Não sou o único recruta que detesta Resnick. Um deles, alguém vai pegá-lo na mesma moeda. Um dia desses alguém vai pagá-lo na mesma moeda. E isso é o que eu penso. É isso que pensa nos meus membros enquanto luto pelo número 100. Bobagem. Ouvi dizer que você é um covarde, que foge da luta. Senhor, não, senhor. 97, 98. Mais duas e venci. Escuto a mesma garota. Ela está parada nas proximidades e sussurra. Vamos. Na flexão número 9, Resnick me empurra para baixo com o calcanhar. Bato o peito com força, rolo a face no asfalto do pátio, e lá estão o rosto inchado e os olhos pequenos e sem vida a 2 centímetros dos meus. 99. Falhei em uma. Maldito. Cabo Zumbi, você é um desgraçado para sua espécie.
Já acabei com caras mais fortes do que você. Você me faz pensar que o inimigo está certo sobre a raça humana. Você deveria ser jogado na lama de um chiqueiro. Ora, o que está esperando, meu saco de vômito? Seu saco de vômito. A droga de um convite? Vira a cabeça para o lado. Um convite seria bom. Obrigado, senhor. Veja a garota com a proximidade, a minha idade, parada no meu esquadrão, braços cruzados sobre o peito, sacudindo a cabeça para mim. Pobre zumbi. Ela não está sorrindo. Olhos e cabelos escuros, pele tão clara que parece brilhar na luz do início da manhã. Tenho a sensação de que conheço de algum lugar, embora seja a primeira vez que me lembre de vê-la. Há centenas de crianças sendo treinadas para a guerra e outras centenas chegando todos os dias, recebendo trajes de proteção azuis, designados para os esquadrões lotando os alojamentos de cerca que cercam o pátio. Mas ela tem um tipo de rosto inesquecível. Levante-se, seu verme. Levante-se e faça mais 100. Mais 100, ou, por Deus, vou arrancar seus olhos e pendurá-los no meu retrovisor. Estou completamente exausto. Acho que não tenho forças nem mesmo para mais uma. Sneak não dá a mínima para o que eu penso. Esse foi o outro detalhe que demorei a compreender. Eles não só se importam com o que penso, eles não querem que eu pense. O rosto dele está tão próximo ao meu que posso sentir seu hálito. Cheiro de hortelã. Que foi, meu doce? Está cansado? Quer um cochilinho? Será que ainda há uma flexão dentro de mim? Se eu conseguir fazer pelo menos mais uma, não vou me sentir um fracasso total. Pressione a testa de encontro ao asfalto e feche os olhos. Existe um lugar a que vou. Um espaço que encontrei dentro de mim depois que o comandante Vosch me mostrou o campo de batalha final. Um centro de total silêncio que não é afetado pela fadiga, ou pela desesperança, ou pela raiva, ou por qualquer coisa criada com a chegada do grande olho verde no céu. Nesse lugar não tenho nome. Não sou Ben nem zumbi, apenas sou, inteiro, intocável e intacto. A última pessoa viva do universo que contém todo o potencial humano, incluindo o potencial de dar ao maior idiota da Terra somente mais uma flexão. E é o que eu faço. 43. Não que eu tenha algo especial. Sneak era um sádico que aplicava o princípio da igualdade. Ele tratava os outros 6 recrutas do Esquadrão 53 com o mesmo desrespeito selvagem. Flintstone, da mesma idade que eu, era um grande cabeça e sobrancelhas. Flintstone, da mesma idade que eu, com a grande cabeça e sobrancelhas cabeludas que se juntavam ao centro. Tank, o garoto de fazenda magrinho e pavio curto. Dumbo, o menino de 12 anos com as orelhas grandes e sorriso fácil que desapareceu rapidamente na primeira semana de ensinamentos básicos. Pão de ló, o de 9 anos que nunca fala, mas que é, de longe, o melhor. Ompa, o gorducho de dentes tortos, que é o último em todos os exércitos, mas o primeiro na fila da comida. E finalmente o mais novo, Tia Cup, o garoto de 7 anos mais malvado, a garota de 7 anos mais malvada que já conheci, a mais entusiasmada de todos, que idolatra o chão em que Resnick pisa, e não importa o quanto ele grite e lhe dê pontapés. Não sei os seus verdadeiros nomes. Não conversamos sobre o que éramos antes, ou como chegamos ao campo, ou o que aconteceu com nossas famílias. Nada disso importa. Como bem parece, esses sujeitos, o pré-Flintstone, o pré-Tank, o pré-Dumbo, etc., estão mortos, rotulados e sacados e enviados e avisados de que éramos a última e a melhor esperança da humanidade, que somos o vinho novo derramado em novos cálices, em cálices velhos. Éramos unidos pelo ódio, ódio pelos infestados e seus chefes alienígenas. Claro, mas também nosso ódio violento, inflexível e automático pelo sargento Resnick. Nossa fúria intensifica pelo fato de que nunca poderíamos expressá-lo. E então, a garota chamada Nugget, E então o garoto chamado Nugget foi designado para o alojamento 10, e um de nós, como idiota, não conseguiu mais calar, e toda a fúria repassada explodiu. Vou deixar vocês adivinharem quem foi o idiota. Não acreditei quando aquele garoto apareceu na hora da chamada. Tinha 5 anos, no máximo, perdido em seu traje de proteção branco, tremendo na manhã fria do pátio, dando a impressão de que estava enjoado, obviamente completamente apavorado também.
E lá vem Resnick com o cap puxado para cima, dos olhos redondos e botas lustrosas como um espelho. A voz perpetuamente rouca de gritar, empurrando a cara pastosa e bexiguenta no rosto do pobre menino. Não sei o que o rapazinho conseguiu, não sei como o rapazinho conseguiu evitar não sujar as calças. Sneak sempre começa devagar e vem crescendo. Chega a um grande final, para melhor enganá-lo e fazê-lo pensar que ele realmente pode ser um verdadeiro ser humano. Ora, o que temos aqui? O que eles nos mandaram para o elenco central? Isso é um hobbit? Você é uma criatura mágica de um reino de fantasia que veio me encontrar com uma magia negra? Resnick estava apenas se aquecendo, e o garoto estava lutando contra as lágrimas. Recém-saído do ônibus, depois de passar por Deus sabe o que, no mundo exterior, e lá está aquele homem louco de meia idade deitando as garras sobre ele. Perguntei-me como ele estava enxergando Resnick, ou toda essa loucura que eles chamavam de campo-abrigo. Eu ainda estou tentando lidar com a situação e tenho muito mais que 5 anos. Ah, isso é uma gracinha. Isso é tão lindo que acho que vou chorar. Meu Deus, mergulhei nuggets no frango maiores do que você no meu molho sabor barbecue. Aumentando o volume da voz à medida que aproximava o rosto da criança e o garoto aguentando com surpreendente valentia. Encolhendo-se, olhando de um lado para o outro rapidamente, mas não se movendo 1 centímetro sequer, quando eu sabia que ele gostaria de disparar pátio afora, correndo até não aguentar mais correr. Qual é a sua história, Cabo Nugget? Você perdeu sua mamãezinha? Você quer ir para casa? Já sei. Vamos fechar os olhos e fazer um pedido? E quem sabe a mamãe vai vir levar vocês todos para casa. Isso não seria legal, Cabo Nugget? E o garoto assentiu, ansioso, como se Resnick tivesse feito a pergunta que ele esperava ouvir. Finalmente alguém a tinha entendido. Erguendo os imensos olhos de pelúcia, erguendo os imensos olhos de urso de pelúcia para os olhos redondos do sargento. Era o bastante para partir o coração. Era o suficiente para fazer você gritar. Mas você não grita. Você fica perfeitamente imóvel. Olha para frente. Mantenha os olhos ao lado do corpo. Peito estufado, coração em pedaços. Observando com o canto dos olhos, enquanto outra coisa se solta dentro de você, desenrolando-se como uma cascavel pronta para atacar. Alguma coisa que você vem segurando por muito tempo, enquanto a pressão aumentava. Você não sabe o que o Dick vai romper. Você não sabe quando o Dick vai romper. Não pode prever quando vai acontecer. E quando acontecer, não há nada que possa fazer para impedir. Deixe-o em paz. Resnick vira-se como um raio. Ninguém emitiu um som. Não podia ouvir as pessoas reprimindo o espanto. Do outro lado da fila, Flintstone estava de olhos arregalados. Ele não podia acreditar no que eu tinha acabado de fazer. Tampouco eu. Quem disse isso? Qual de vocês, verme comedor de lixo, acabou de assinar a própria sentença de morte? Caminhando na fila longa, o rosto rubro de fúria, mãos fechadas, nós nos dedos brancos. Ninguém, hein? Bom, vou cair de joelhos e cobrir a cabeça, pois o Senhor Deus em pessoa falou comigo dos céus. Ele parou em frente a Tanque, que estava transpirando no traje de proteção, embora a temperatura exterior não chegasse a 5 graus. Foi você, seu excremento. Vou arrancar seus braços. O homem deu um impulso com o punho para golpear Tanque na virilha. Foi a deixa para o idiota. Sim, senhor. Perdão. Senhor, fui eu, senhor, gritei. Os movimentos de Renique foram lentos dessa vez. O traje até onde eu me encontrava levou 1000 anos. Na distância, o grasnado rouco de um corvo mas foi o único som que eu ouvi. Ele parou exatamente no meu campo de visão, não diretamente diante de mim. E isso não era bom. Eu não podia me virar em sua direção. Eu precisava manter o olho para frente. O pior de tudo era o fato de não conseguir ver as mãos dele. Não podia saber quando ou onde o golpe iria aterrissar, o que significava que não poderia saber quando me preparar para ele. Então o cabo zumbi está dando ordens? Resnick falou, tão baixo que mal podia ouvi-lo. O cabo zumbi é o próprio apanhador na droga do campo de centeio do Esquadrão 53. Cabo zumbi, acho que estou apaixonado por você. Você faz meus joelhos ficarem bambos.
Você me faz odiar minha própria mãe por ter dado luz a um menino, pois agora é impossível para mim ter seus filhos. Onde seria o golpe? No joelho? Na virilha? Provavelmente no estômago. Resnick tinha um fraco por estômagos. Nada disso. Foi um golpe no punho do Adão com a lateral da mão. Cambaleei para trás, lutando para me manter ereto, lutando para manter as mãos ao lado do corpo, não querendo lhe dar satisfação, não querendo lhe dar uma desculpa para me atingir outra vez. O pátio e os alojamentos retiniram, depois sacudiram e fundiram-se um pouco, quando meus olhos se encheram de lágrimas. De dor, é claro, mas algo mais também. Senhor, é só uma criancinha, senhor. Falei com dificuldade. Cabo Zumbi, você tem 2 segundos, exatamente 2 segundos para calar esse cano de esgoto que chama de boca, ou vou incinerar o seu traseiro com o resto dos alienígenas infestados filhos da mãe. O soldado respirou fundo, preparando para a próxima torrente verbal, totalmente enlouquecido. Abri a boca e deixei as palavras saírem. Vou ser honesto, parte de mim estava tomado de alívio e de algo que parecia muito com alegria. Eu tinha repassado o ódio dentro de mim por muito tempo. Então, o chefe do treinamento deve fazer isso, senhor. O cabo realmente não se importa, senhor. Só deixa o menino em paz. Silêncio total. Até o corvo parou de grasnar. O restante do esquadrão tinha parado de respirar. Todos ouvimos a história sobre o recruta insolente e o acidente na pista de obstáculos que o pôs no hospital por 3 semanas. E a história sobre o calado garoto de 10 anos que se encontrava nos chuveiros pendurados no fio elétrico. Suicídio, tinha dito o médico. Muita gente não tinha tanta certeza. Resnick não se moveu. Cabo Zumbi, quem é o líder do seu esquadrão? Senhor, o cabo líder do esquadrão é o cabo Flintstone, senhor. Cabo Flintstone. Para a frente, aqui do campo. Resnick berrou. Flint deu um passo para a frente e bateu continência. A sua sobrancelha, em linha reta, tremia de tensão. Cabo Flintstone está demitido. Cabo Zumbi agora é o líder do esquadrão. O Cabo Zumbi é ignorante e feio, mas não um molenga. Senti o olhar de Resnick sondando meu rosto. Cabo Zumbi, o que aconteceu com a sua irmãzinha? Pisquei 2 vezes. Tentei não demonstrar nenhuma reação. Contudo, minha voz fraquejou um pouco quando respondi. Senhor, minha irmãzinha está morta, senhor. Por que você correu feito marica? Senhor, o cabo correu feito marica. Perdão. Por que você correu feito marica? Senhor, o cabo correu feito marica. Mas você não está correndo agora, não é, Cabo Zumbi? Não é? Senhor, não, senhor. O soldado recuou. Algo passou rapidamente em seu rosto. Uma expressão de que eu nunca tinha visto. É claro que não podia ver, mas parecia ser muito respeito. Cabo Nugget, para frente, aqui no campo. O novato não se moveu até que Pão de Ló lhe deu um cutucão nas costas. Ele estava chorando. Ele não queria. Estava tentando segurar as lágrimas. Mas, querido Jesus, que criancinha não iria chorar àquela altura dos acontecimentos? Sua velha vida vomita você para o mundo. E ali é que você vai parar? Cabo Nugget, Cabo Zumbi é o líder do seu esquadrão. E você vai ocupar o mesmo dormitório. Você vai aprender com ele. Ele vai lhe ensinar a andar, falar e pensar. Ele vai ser o irmão mais velho que você nunca teve. Você entendeu, Cabo Nugget? Senhor, sim, senhor. A voz pequena e aguda e esganiçada, mas entendeu as regras e bem depressa. E foi assim que começou. 44. Aqui está um típico dia na atípica nova realidade do campo-abrigo. 5 horas, toque de alvorada e higiene matinal. 5:10, entra em forma. Resnick inspeciona alojamentos, encontra uma dobra de lençol de alguém. Grita durante 20 minutos, escolhe outro recruta a esmo e grita por 20 minutos sem motivo real. Depois, 3 voltas do pátio congelando nossos traseiros, eu estimulando Opa e Nugget para me acompanharem o ritmo, e eu vou até ter que correr outra volta por ser o último homem a chegar. O solo congelado sob nossas botas. Nossa respiração virando gelo no ar. As colunas gêmeas de fumaça negras na central elétrica erguendo-se além do campo de aviação e o ronco dos ônibus passando pelo portão principal.
6h30. Café da manhã no refeitório lotado, que cheira levemente a leite azedo. Lembrando-me da peste e do fato de que houve uma época em que eu pensava apenas em 3 coisas: carros, futebol e garotas, nessa ordem. Ajudo o Nugget com a bandeja, dizendo-lhe que coma porque, se não comer, os exercícios no campo vão matá-lo. Essas são exatamente as minhas palavras. Os exercícios vão matá-lo. Tank e Flintstone riem por eu estar bancando a mãe de Nugget. Já estão me chamando de babá de Nugget. Que se dane. Depois da refeição, verificaremos o quadro de líderes. Todas as manhãs, os pontos do dia anterior são anotados em um quadro do outro lado de fora do refeitório. Pontos na pontaria do tiro ao alvo, ponto por melhores corridas de obstáculos, exercícios de defesa antiaéreo, corridas de 3 quilômetros. Os 4 primeiros esquadrões vão se formar no fim de novembro e a disputa é acirrada. Nosso esquadrão tem se mantido em 10º lugar há semanas. 10º não é um mau resultado, mas não é bom o suficiente. 7h30, treino, armas, luta corpo a corpo, sobrevivência básica na selva, sobrevivência básica urbana, reconhecimento, comunicações. O meu preferido é o treino de sobrevivência, aquela sessão memorável em que tivemos de beber a própria urina. 12 horas, almoço. Um tipo estranho de carne entra entre pedaços de pão duro. Dumbo, cujas piadas são tão sem graça quanto suas orelhas são grandes, diz que não estamos incinerando os corpos dos infestados, mas sim triturando para alimentar as tropas. Tenho que afastar Tia Cup antes de ele esmagar a cabeça dele com a bandeja. Nugget olha para o seu hambúrguer como se ele pudesse pular e morder seu rosto. Obrigado, Dumbo. O garoto já é magro o suficiente sem a sua ajuda. 13 horas, mais treino, principalmente no campo de tiro. Nugget usa um graveto como rifle e atira em alvos imaginários, enquanto atiramos em verdadeiros alvos de madeira em tamanho real. Os disparos dos M16. Os sons de madeira sendo perfurados. Pão de Ló consegue a pontuação máxima. Seu pior atirador do esquadrão. Perdão. Sou o pior atirador do esquadrão. Finjo que Resnick é o alvo, esperando que isso possa me ajudar na mira. Mas não funciona. 17 horas. Jantar. Carne enlatada, ervilhas enlatadas, frutas enlatadas. Nugget afasta sua comida e começa a chorar. O esquadrão todo me encara. Nugget é minha responsabilidade. Se Resnick nos apanhar por conduta inadequada, será um inferno para pagar, e a conta será minha. Flexões extras, ração reduzida. Poderia até tirar alguns pontos. Nada importa mais do que passar pelo treinamento com pontos suficientes para poder se formar, sair do campo e nos livrar de Resnick. Do outro lado da mesa, Flintstone me encara como por baixo de suas sobrancelhas, tão unidas que parecem uma só. Ele está irritado com Nugget, mas ainda mais irritado comigo por ter tirado seu posto. Não que eu tenha perdido por ser um líder, não que eu tenha pedido para ser o líder do esquadrão. Ele veio até mim depois daquele dia resmungando. Eu não ligo para que você é agora. Eu serei o sargento quando nos formarmos. Então respondi. Mais poder para você, Flint. Mais poder para você, Flint. A ideia de eu comandar uma unidade em combate é ridícula. Por enquanto, nada que eu digo acalma Nugget. Ele continua falando de sua irmã, de como ela prometeu encontrá-lo. Imagino por que o comandante colocaria em nosso esquadrão uma criança que nem mesmo consegue levantar um rifle. Se o País das Maravilhas leciona os melhores combatentes, por que o perfil desse garoto está aqui? 18 horas. Exercício com SD. Soluções de dúvidas nos alojamentos. Minha parte preferida do dia, onde eu consigo passar algum tempo na qualidade com a pessoa com quem mais gosto em todo o mundo. Depois de nos informar os montes de pilhas, depois de nos formar depois de nos informar um monte de pilhas de fezes de ratos ressecados que somos, Resnick abre espaço para perguntas e preocupações. A maioria das perguntas tem a ver com a computação, normas, procedimentos em casos de empate, boatos sobre este ou aquele esquadrão estar roubando. Só conseguimos pensar em nos graduar. A graduação é um grande acontecimento, uma verdadeira batalha, uma chance de mostrar aos que morreram que não estamos aqui em vão. Outros assuntos: a situação da operação de resgate e a classificação, código nome, vá lá pé,
Lá vem um pato. Estou falando sério. Notícias do mundo exterior? Quando iremos ficar no bunker subterrâneo em tempo integral? Porque obviamente o inimigo pode ser o que estamos fazendo aqui, e é só uma questão de tempo para que ele nos faça desaparecer. Para essa pergunta, recebemos a resposta padrão. O comandante Vosch sabe o que está fazendo. Preocupar-se com a estratégia e logística não é nossa função. Nossa função é matar o inimigo. 20 e 30. Tempo livre. Livre de Resnick, pelo menos. Levamos nossos trajes de proteção, engraxamos as botas, esfregamos os alojamentos e os banheiros, limpamos os fuzis, trocamos revistas pornográficas e negociamos outros artigos de contrabando como balas e gomas de mascar. Jogamos cartas, provocamos um ao outro e nos queixamos de Resnick. Contamos os boatos do dia e piadas ruins. Lutamos contra o silêncio que existe em nossas cabeças. O lugar em que o riso, sem voz interminável, surge como um ar superaquecido que emana do fluxo da lava de um vulcão. Inevitavelmente, uma discussão começa e termina a tempo de evitar uma troca de socos. A situação está nos desgastando. Sabemos demais. Não sabemos o suficiente também. Porque o nosso regimento é composto inteiramente de crianças, onde ninguém tem mais de 18 anos. O que aconteceu com todos os adultos? Estarão eles sendo levados para outro local? E se for esse o caso, onde e por quê? Teria sido aquela a última onda? Ou haveria outra, uma quinta, que os faria os 4 primeiros parecerem brincadeiras de criança? Pensar em uma quinta onda encerra a conversa. 21 e 30. Apagam-se as luzes. Hora de ficar deitado acordado e pensar em uma forma totalmente nova e criativa de aborrecer o sargento Resnick. Depois de algum tempo, canso-me disso e penso nas garotas que namorei, classificando em diversas ordens. A mais gostosa, a mais esperta, a mais engraçada, as loiras, as morenas, a ponto que chegamos na troca de carinhos. Elas começaram a se misturar, formando-se uma só, a garota que não existe mais. E, aos olhos dela, Ben Parish, depois Deus do colegial, revive. Do esconderijo debaixo da beliche, tiro um medalhão de Cici e aperto contra o meu coração. Chega de culpa, chega de sofrimentos. Vou trocar a autopiedade pelo ódio. Minha culpa pela esperteza, minha dor pelo espírito de vingança. Zumbi é Nugget no beliche de cima ao lado. Nada de conversas depois que as luzes se apagarem. Sussurro para ele. Não consigo dormir. Feche os olhos e pense em alguma coisa legal. A gente pode rezar? É contra as regras? Claro que pode, mas não em voz alta. Posso ouvi-lo respirar, o estalar da estrutura de metal enquanto ele se remexe no beliche. Cassie sempre fez a oração comigo, ele confessa. Quem é Cassie? Eu falei para você. Eu esqueci. Cassie é minha irmã. Ela veio me buscar. Ah, claro. Eu não digo que, se ela não veio até agora, provavelmente está morta. Não cabe a mim partir seu coração. É uma função do tempo. Ela prometeu. Prometeu. Um minúsculo soluço pronunciado com choro. Ótimo. Ninguém sabe ao certo, mas aceitamos como o fato verdadeiro de que os alojamentos têm escutas, que Resnick nos espia a cada segundo, esperando que quebramos uma das regras para que ele possa nos punir. Violar a regra de não conversar depois das luzes se apagar vai nos conseguir uma semana de trabalho na cozinha. Ei, tudo bem, Nugget. Estenda a mão para consolá-lo, encontrando o alto da sua cabeça recém-raspada, correndo as pontas dos dedos sobre o crânio. Cici gostava que eu lhe acariciasse a cabeça quando estava triste. Talvez Nugget também gostasse. Ei, faça isso em outro lugar, Flintstone fala baixinho. Tanque reforçou. Você quer que a gente leve uma dura, zumbi? Vem aqui, sussurro para Nugget, inclinando-me e dando um tapinha no colchão. Vou fazer uma oração com você. E então você vai dormir, certo? O colchão abaixa com peso adicional. Oh Deus, o que estou fazendo? Se Resnick aparecer com uma inspeção surpresa, vou descascar batatas durante um mês. Nugget se deita ao lado, olhando para mim. Seus punhos se roçam no meu braço quando ele se ergue junto ao peito. Que oração você faz? Que oração ela faz com você? Pergunto. Agora me deito para dormir, ele sussurra. Ei, alguém quer pôr o travesseiro na cara desse Nugget? Dumbo fala de seu beliche.
Posso ver a luz ambiente iluminando seus grandes olhos castanhos, o medalhão de Cissa apertando meu peito e os olhos de Nugget cintilando no escuro como dois faróis gêmeos. Orações e promessas. Uma feita pela irmã ao menino. Outra feita, não dita, que fiz para minha irmã. Orações também são promessas. E esses são tempos de promessas quebradas. De repente quero socar a parede. Agora me deito para dormir. Rezo a Deus para guardar minha alma. Ele me acompanha no próximo trecho. Quando de manhã eu acordar, me ensine o caminho do amor a tomar. Os sibilos e os shh aumentam. Alguém joga um travesseiro em nós, mas continuamos a rezar. Agora me deito para dormir. Rezo a Deus para guardar minha alma. Seus anjos cuidam de mim durante a noite e me mantêm em segurança até o dia amanhecer. Em anjos cuidam de mim. Os sibilos e shh param. Um profundo silêncio cobre o alojamento. Nossas vozes desaceleram no último trecho, como se relutassem em terminar. Pois, do outro lado da oração, está o vazio de outra noite de sono exausto e depois de outro dia esperando pelo último dia, o dia em que iremos morrer. Até Tea Cup sabe que provavelmente não vai viver para comemorar o 8º aniversário, mas vamos nos levantar e enfrentar 17 horas de inferno afinal. Porque vamos morrer, mas pelo menos vamos morrer inteiros. E se eu morrer antes de acordar, rogo ao Senhor que acolha a minha alma. 45. Na manhã seguinte, estou no escritório do Risnik com um pedido especial. Sei qual vai ser a resposta dele. Mas, mesmo assim, vou pedir. Senhor, o líder do esquadrão pede que o instrutor-chefe de treinamento conceda ao Cabo Nugget uma dispensa especial dos exercícios desta manhã. O Cabo Nugget é um membro desse esquadrão, Risnik me lembra. Como membro desse esquadrão, espera-se que ele desempenhe todas as tarefas designadas pelo comando central. Todas as tarefas, Cabo. Senhor, o líder do esquadrão pede que o instrutor-chefe de treinamento reconsidere sua decisão com base na idade do Cabo Nugget e Resnick rejeita o argumento com um aceno de mão. O garoto não caiu das malditas nuvens, Cabo. Se ele não tivesse passado pelas preliminares, não teria sido designado para o seu esquadrão. Mas o fato é que ele foi aprovado nas preliminares, ele foi designado para o seu esquadrão e vai desempenhar todas as tarefas do seu esquadrão, conforme decidido pelo Comando Central, inclusive o P e R. Estamos entendidos, Cabo? Bem, Nugget, eu tentei. O que é P e R? Nugget pergunta. Processamento e remoção. Respondo, desviando o olhar. Na nossa frente, Dumbo geme e empurra a bandeja. Ótimo. Ótimo. A única forma de chegar ao fim do café da manhã é não pensar no assunto. Aguente a pressão, cara. Diz Tanque, pedindo a aprovação de Flintstone como olhar. São muitos chegados esses dias. No dia que Resnick me designou para a função, Tanque me disse que ele não se importava com quem era o líder do esquadrão, pois só daria ouvidos a Flint. Dei de ombros. A decisão era dele. Quando nos formarmos, realmente nos formamos. Um de nós seria promovido a sargento e eu sabia que alguém não iria ser eu. A doutora Pan lhe mostrou uns infestados, não foi, Ted? Pergunta a Nugget. Ele assente. Por sua expressão, sei que não é uma lembrança agradável. Você apertou o botão. Outro aceno positivo com a cabeça. Mas lento do que o primeiro. O que você acha que aconteceu com a pessoa do outro lado do espelho depois disso? Ela morre, Nugget sussurra. E as pessoas doentes que trazem de volta? As que não sobrevivem depois de chegarem aqui? O que você acha que acontece com ela? Ah, Zumbi, vamos lá, conte de uma vez. Ompa fala. Ele também empurra a comida para longe. Para ele, a primeira vez. Ompa é o único do esquadrão que sempre volta a se servir de uma segunda opção. Para usar palavras bem educadas, a comida do campo é uma droga. Isso não é coisa que a gente gosta de fazer, mas tem que ser feito, digo, minha voz ecoando por toda a fila. Porque isso é uma guerra, sabia? Uma guerra. Olho para a mesa em busca de apoio. O único que faz contato visual comigo é a Tea Cup, que está sacudindo a cabeça feliz. Guerra, ela repete, feliz.
Fora do refeitório e do outro lado do pátio, onde vários esquadrões estão fazendo exercícios sob o olhar vigilante dos sargentos responsáveis, Nugget corre ao meu lado. O cachorrinho de zumbi, com um esquadrão, o chama pelas costas, passando entre os alojamentos 3 e 4, até a entrada que leva ao central de energia elétrica e os hangares de processamento. O dia está frio e nublado. Parece que vai nevar. À distância, o som de um falcão negro decolando e o forte ratatá dos tiros de armas automáticas. Diretamente à nossa frente, as torres gêmeas da central de energia expelindo fumaça negra e cinza. A fumaça cinza desaparece nas nuvens. A negra paira no ar. Uma grande barraca branca foi montada do lado de fora do hangar. Um andaime cercado de faixas com avisos sobre o perigo de contaminação por agentes biológicos em vermelho e branco. Ali, nos apresentamos para o processamento. Quando estou vestindo, ajudo Nugget com o traje laranja, as botas, as luvas de borracha, as máscaras e o capacete. Eu o instruo para que nunca, de modo algum, tire qualquer peça do traje dentro do hangar, sob quaisquer circunstâncias. Ele deve pedir permissão para manusear qualquer objeto e, se tiver de sair do edifício por algum motivo, deve ser descontaminado e passar pela inspeção antes de entrar de novo. É só ficar comigo, digo a ele. Vai dar tudo certo. O garoto assente com o gesto, e o capacete balança para frente e para trás, o revisor batendo na sua testa. Ele está tentando se manter forte, mas não está tendo muito êxito. Eles são só pessoas, Nugget, digo. Só pessoas. Dentro do hangar de processamento, os corpos das só pessoas são separados. As infectadas das limpas e, como as chamamos, as TEDs das não TEDs. TEDs têm testas marcadas com brilhantes círculos verdes, mas raramente é preciso olhar. Os TEDs são sempre corpos frescos. Eles foram colocados de encontro à parede dos fundos, esperando a vez de serem estendidos nas longas mesas de metal distribuídos ao longo do hangar. Nos corpos encontram-se vários estados de decomposição, alguns há vários meses. Outros parecem frescos o bastante para sentar e dar um aceno. São necessários 3 esquadrões para realizar a tarefa. Um esquadrão leva os corpos em carrinhos para mesas de metal, outro os classifica, um terceiro leva os corpos processados para a frente e os empilha para serem apanhados. Os esquadrões se revezam para quebrar a monotonia. O processamento é uma função mais interessante, de onde o nosso esquadrão começa a trabalhar. Recomendo a Nugget que não toque em nada, apenas observe o que faço para aprender. Esvaziar os bolsos, separar o conteúdo, lixo para a lata, eletrônico para a outra, metais preciosos para a terceira, todos os outros tipos de metal para a quarta. Carteiras, bolsas, papel, dinheiro, tudo lixo. Alguns esquadrões não conseguem evitar, pois alguns hábitos são difíceis de perder, e andar pelo campo com maços inúteis de $100 enfiados no bolso. Fotografias, RGs, qualquer pequena lembrança que não seja feita de cerâmica, lixo. Quase sem exceção, do mais velho ao mais jovem, os bolsos dos mortos estão repletos até o fundo com objetos muito estranhos, cujo valor apenas os donos poderiam avaliar. Nugget não profere uma palavra. Ele me observa trabalhar ao longo da fileira e fica ao meu lado, enquanto passo o outro corpo. O hangar é ventilado e o cheiro é esmagador. Como qualquer cheiro onipresente, ou melhor, qualquer coisa onipresente, nós nos acostumamos e logo não sentimos. O mesmo se aplica aos outros sentidos. E à sua alma. Depois de ter visto 500 bebês, como ficar chocado, enjoado ou experimentar qualquer outro sentimento. Ao meu lado, Nugget fica em silêncio assistindo. Fale se você ficar enjoado. Falo para ele, sério. É horrível vomitar dentro da roupa. Os altos-falantes instalados do alto criam vida e o som começa. A maioria dos caras preferem rap enquanto fazem o processamento. Eu gosto de misturar um pouco com heavy metal e alguma música popular. Nugget quer fazer algo
Então peço para que leve as roupas velhas para as latas da lavanderia. Elas são incineradas com os cadáveres processados mais tarde. Eles são descartados ao lado, no incinerador do central de energia. Eles dizem que a fumaça negra é gerada pelo carvão e a cinza pelos corpos. Não sei se isso é verdade. Esse é o mais difícil processamento que já fiz. Tenho Nugget, meus corpos, para processar e o resto do esquadrão para vigiar, porque não há sargentos ou qualquer adulto no hangar de processamento, exceto os mortos. Apenas garotos, e às vezes é como estar em uma escola quando o professor é subitamente chamado para fora da sala. As coisas podem ficar tumultuadas. Há pouca interação entre os esquadrões fora do P&D. A competição pela posição mais alta no quadro de liderança é intensa demais, e não há nada amistoso na rivalidade. Então, quando vejo a garota de cabelos escuros, pele clara, levando cadáveres no carrinho da mesa de pão de ló para a área de descarte, não vou até ela para me apresentar. Não agarro um dos membros da equipe dela para saber o nome. Eu a observo, enquanto enterro os meus dedos nos bolsos dos mortos. Ela deve ser a líder do esquadrão, pois noto que está orientando o tráfego em direção à porta. No intervalo no meio da manhã, empurro o pão de ló para o lado. Ele é um garoto doce, quieto, mas não de um jeito esquisito. Dumbo defende a teoria de que um dia a rolha vai escapar e Pão de Ló não vai parar de falar durante uma semana. Você conhece essa garota do Esquadrão 19 que trabalha na sua mesa? Pergunto. Ele assente. Sabe alguma coisa sobre ela? O garoto sacode a cabeça. Por que estou lhe perguntando isso, Pão de Ló? Ele dá um de ombros. Certo, digo. Mas não conte para ninguém que perguntei sobre ela. Depois da quarta hora da fila, Nugget não está mais firme nos pés. Ele precisa de uma pausa, portanto levo-o para fora durante alguns minutos, onde nos sentamos e encostamos na porta do hangar e observamos a fumaça negra e cinza formando espirais sobre as nuvens. Nugget arranca o capacete e encosta a cabeça na porta fria de metal, o seu rosto redondo e brilhando de suor. São só pessoas, falo outra vez basicamente porque não sei o que dizer. Fica mais fácil, continuo. A cada dia você sente um pouco menos pior. Até que seja, não sei, como arrumar uma cama ou escovar os dentes. Estou muito tenso, imaginando que ele vá perder o controle. Chorar, correr, explodir, alguma coisa. Mas há somente aquele olhar vazio e distante, e subitamente sou eu quem fica prestes a explodir. Não com ele, ou com Resnick por me obrigar a trazê-lo. Com eles, os bastardos que fizeram isso conosco. Esqueço a minha vida, sei que isso acaba. Mas, e quanto a de Nugget? 5 míseros anos de idade, e o que espera no futuro? E por que diabo o comandante Vosch o designou para uma unidade de combate? Seriamente, ele nem ao menos consegue erguer um fuzil. Talvez a ideia seja pegá-los jovens, treiná-los da estaca zero. Assim, quando ele atingir a minha idade, não teremos um simples assassino, mas um matador frio e insensível. Um matador com nitrogênio no lugar do sangue. Escuto a voz do garoto antes de sentir a mão do garoto no meu braço. Zumbi, você tá bem? Claro que eu estou bem. Essa é uma estranha reviravolta nos acontecimentos. O menino está preocupado comigo. Uma grande carreta para diante da porta de hangar. E o Esquadrão 19 começa a carregar os corpos, jogando-os no caminhão como estivadores levando sacos de grãos. Lá está a garota de cabelos negros de novo, esforçando-se na parte dianteira para empurrar um cadáver muito gordo. Ela olha em minha direção, antes de voltar para o interior, para buscar outro corpo. Ótimo, provavelmente vai nos delatar a fim de tirar alguns pontos de nossa contagem. Cass disse que não importa o que eles façam, Nugget conta. Eles não podem matar todos nós. Por que não? Porque, garoto, eu realmente não sei. Porque é muito difícil matar gente. Nós somos invencíveis? Isso mesmo, com um tapinha tranquilizado no meu ombro. Invencíveis. Fumaça negra, fumaça cinza.
O frio cortando as nossas faces e o calor dos nossos corpos presos no interior das roupas. Zumbi e Nugget e as fumaças parando sobre nós. E escondida acima delas, a nave-mãe que gerou a fumaça cinza e, de certa forma, a nós. Nós também.